Glória a Deus. Nós estamos numa série de palavras sobre a ceia do Senhor, conhecida também como Santa Ceia. Na igreja, algumas igrejas anglicanas, luteranas e católica é chamada de Eucaristia ou Festa da Graça ou Manifestação da Graça. Então, eu resolvi trazer essa palavra porque a ceia do Senhor é um dos fundamentos do cristianismo. E é engraçado que todos os fundamentos do cristianismo, ultimamente, nesses últimos anos, têm sido atacados. Há uma tentativa de alguns camaradas ditos estudiosos da palavra a começar a questionar alguns fundamentos. Sempre foi assim. Sempre foi assim, a vida toda, a história do cristianismo sempre foi assim, com pessoas se levantando, né, para tentar derrubar algumas verdades, e o Senhor sempre manteve a igreja pautada na palavra, por isso que tem a palavra de Deus. Nós não podemos pautar a nossa vida como... Existe uma igreja bem grande, que se diz cristã, que eles pautam a sua direção não só pela palavra. Aliás, a palavra é um dos fundamentos, não é o fundamento. Então, eles acreditam que a tradição, que aquilo que o magistério, ou seja, os professores da atualidade falam, então tem a mesma autoridade. Então, isso é muito temerário, né, queridos? Porque, imagina, de repente... chega um grupo de professores que foram influenciados por uma filosofia errada, mundana, terrível, diabólica, e eles vão passar aquela filosofia deles como se fosse uma coisa santa. Por isso que Deus deixou a palavra de Deus, para que mesmo nossa cultura não concordando, mesmo a nossa formação familiar não concordando, nós seríamos confrontados com a palavra de Deus e aí nós retornaríamos ao caminho. Então você vai ver por aí hoje algumas pessoas dizendo que não precisa batismo, não precisa ceia do Senhor, não precisa dízimo, não precisa frequentar uma comunidade, estar junto numa comunidade, que são os tais dos desigrejados. Quem já ouviu falar? Desigrejados. E é engraçado que esses desigrejados, eles fogem, na verdade, da unção, né? Fogem do compromisso. Fala para o teu irmão assim, não existe fundamento, não existe convicção que não seja amparado por compromisso. Então, presta atenção que eu vou falar. Irmãos, o que nós fazemos aqui, na nossa reunião de G12, na nossa escola ministerial, na escola capacitação destino, o que nós fazemos aqui é fundamentar as nossas convicções. Amém? Só que só fundamentar as nossas convicções através do que conversamos, ouvimos e lemos, não é suficiente. As nossas convicções precisam ser confirmadas pelos nossos compromissos. Fala então para o seu irmão assim, se você tem compromissos, ou você não tem compromisso, baseado nas suas convicções, então você na verdade não tem convicções. Porque necessariamente no cristianismo, a convicção te leva a um compromisso. Então ele fala assim, a igreja do Senhor é uma bênção, mas você não tem compromisso com o corpo, então você não tem convicção. Você diz que tem, acredita naquilo, mas na verdade não tem, porque nós mostramos as nossas convicções através dos nossos compromissos. É a tal da fé sem obras. Fé sem obras é morta, então eu tenho convicção, mas eu não tenho obras, então na verdade eu não tenho fé. Porque ou tenho uma fé e ela é morta, ela é teórica, ela não é intencionada à realidade, à verdade. Amém? Amém? Então, toma cuidado quando você ouvir aí, não é necessário Santa Ceia. Não é necessário. Não, é necessário, é bíblico, é uma ordem. Aliás, é uma das poucas ordens
São só duas direções claras de coisas que devemos fazer quando estamos fazendo no culto. A Bíblia não fala que a gente tem que ter banda, tem que ter contrabaixo, não fala nada disso. A Bíblia não fala que tem que ter cadeira de plástico, que tem que ser todo domingo para se reunir, que tem que, como que é? Que tem a hora começa com louvor, depois tem a palavra, depois tem o dízimo. Tudo isso daí, essa liturgia, tudo isso daí é coisa que a gente vai se organizando para se pautar. Mas na Bíblia tem que tomar Santa Ceia. Um dos sinais que uma igreja é verdadeira, quando se toma Santa Ceia. Pastor, o que eu preciso ver quando eu quero ver se uma igreja é boa? Primeira coisa que você tem que ver, se aquela igreja administra a Santa Ceia e o batismo, os 2 sacramentos, se ela é cristocêntrica, se ela é pautada pela... Jesus é o centro de todas as coisas, não é o ser humano, não é esse, não é aquilo lá. E se a Bíblia é a única regra de prática e fé. Porque na Bíblia na verdade eu devia ter falado isso primeiro, né? Tem a Bíblia como regra de prática e fé, porque é ela que determina tudo isso. Então, assim, como fundamento, infelizmente, eu notei que eu nunca tinha ensinado dessa forma. Eu nunca tinha parado alguns domingos para ensinar. A gente ensina no meio quando a gente toma ceia uma vez por mês, a gente esbarra no assunto, mas falar do assunto, ensinar o assunto, nunca fiz em todo o meu ministério, a não ser em sala de aula, isso normal. Toda nova turma a gente ensina. Aliás, essa palavra é baseada muito no que eu ensino para os meus alunos de teologia. Então, você está tendo o privilégio agora de ter uma noção profunda, uma noção estruturada do que é a ceia do Senhor. Bom, semana passada, nós falamos que existem 2 sacramentos, o batismo e a ceia, de que essa é uma atividade de comer, né? Comer junto significa muito para o ser humano. Comer junto tem a ver com várias coisas, com comunhão, com aceitação. Que mais que nós falamos semana passada? Comer junto é símbolo de proximidade, intimidade, continuidade, pertencimento. Estou fazendo um resumo do que nós falamos semana passada. Falamos que a ceia reforça a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Então, ele fala assim, comam e bebam até que eu volte. E lembre-se da minha morte até que eu volte. Então, toda vez que a gente toma a ceia, a gente pega e come e bebe o sangue, o vinho, né, que representa o sangue. Nós estamos lembrando da morte de Jesus até a volta dele. E isso por quê? Porque nós, seres humanos, temos problemas sérios de esquecimento. Fala para o teu irmão assim, você esqueceu que você tinha me convidado para jantar hoje. A pessoa esqueci? Então, assim, por que nós, mesmo sabendo convicção que nós amamos a nossa esposa, nosso marido, por que nós beijamos? Por que você beija teu filho? Se ele já não sabe que você ama, você beija, porque aquilo é um ato de graça. É uma ação de graça. Por isso que a ceia é chamada de Eucaristia, que é uma ação de... charis quer dizer graça. Então, beijar a esposa, beijar o marido, beijar o filho, quer dizer graça. Convidar a família para comer é uma atitude de graça, você está oferecendo a tua mesa. Isso fica marcado no coração do homem. Então, Jesus, ele estabeleceu isso para ficar marcado aquilo que ele fez por nós. Então, é um símbolo de que nós participamos da morte de Jesus Cristo, que nós somos beneficiários da morte de Cristo. Amém? O que significa a morte? Que Jesus quitou todas as minhas dívidas, que eu não sou mais visto como traidor. Fala para o irmão assim, você não é mais visto como traidor, porque agora você está na mesa do Senhor. Significa que nós somos tirados da escravidão, que nós não somos mais escravos.
que tem que trabalhar de segunda a segunda, né? Que nós temos herança, porque nós não somos mais bastardos, não somos mais abandonados, não somos mais largados, nós temos agora família, temos mãe, temos pai, que é a mãe, nossa mãe, nosso pai é nosso Deus. Ele é tudo. Sabe que Deus é chamado de El Shaddai, né? El Shaddai. Quem já ouviu essa expressão? El Shaddai. Tem até muita música, né? A palavra Shaddai, El Shaddai, quer dizer mamar no peito. Então Deus é a nossa mãe, Deus é o nosso pai. É Deus Todo-Poderoso no sentido de nos acolher. El Shaddai, esse é o nosso El Shaddai. Então nós temos família e como fazendo parte da família de Deus, nós temos herança. Fala para o teu irmão assim, o sinal que você faz parte da Trindade é que você toma ceia. Porque Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu trazer para junto de si um ser chamado ser humano. E o que ele fez? Uma das pessoas se transformou em ser humano e continua sendo ser humano. Presta atenção, irmãos. Fala para o teu irmão assim, um dos seres humanos, das pessoas da Trindade se transformou em ser humano e nunca mais deixou de ser ser humano. E nunca mais deixará de ser ser humano. Então hoje no céu, na Trindade, tem um ser humano lá. Glorificado, certamente, mas um ser humano. E aí nós falamos sobre isso, sobre a estrutura e o que ele quer fazer conosco. Então em Cristo nós entramos para a família de Deus. Nós somos convidados para entrar na família de Deus através de Cristo. E o sinal disso visível até que Ele volte é a ceia do Senhor, onde nós confirmamos e confirmamos e confirmamos. Chega no aniversário da tua esposa, do teu filho, você dá um presente. Você está fazendo o quê? Confirmando que você ama, que você tem atenção, que você se preocupa, que você quer bem. O ser humano ele tem demonstrações físicas e a ceia é isso, é uma demonstração física. É uma confirmação do pacto. Quantos aqui são casados? Quantos aqui têm aliança de ouro no dedo? E quantos têm... As irmãs estão chiando aí, ó. Ah, eu perdi. Então, perdeu, então você trata de achar. Trata de achar, meu cidadão. Quem mandou perder? Agora você vai e compra. Semana que vem eu vou trazer um irmão Natanael. Um irmão, ele mexe com esse negócio aí. Aliás, antes de preparar essa palavra, eu falei já com ele, pedi uma comissão. Irmãos, em nome de Jesus, o sinal de que você é casado na nossa cultura, nessa cultura ocidental, é o anel de ouro. Falar em casamento, olha que interessante. Satanás, ele procura derrubar tudo quanto é sinalização física de coisas importantes. Por exemplo, tem muita gente que está juntado e não se casa. Você sabe o que significa isso? Significa que o casamento formal perante a justiça e é um compromisso também. Eu tenho convicção, mas não tenho compromisso, então. Essa é a questão. No Brasil, quem já ouviu essa ideia? Quem já ouviu algum parente falar isso assim? Acho bobeira esse negócio de casar no cartório. Porque é o seguinte, eu conheço fulano de tal, que depois que casou, o casamento foi para o brejo. Fala para o teu irmão assim, você não faz aquilo que dá certo. Você faz aquilo que tem que fazer. Então nós não somos utilitaristas, nós fazemos aquilo que tem que fazer. Então em nome de Jesus, você que está aqui, que está juntado, tal, você não deu importância porque você não viu importância, mas eu estou falando, isso é uma importância, isso é uma brecha, você não ser casado. Porque vira e mexe vai vir um sentimento, assim, você nem casado não é, meu. Na hora que vier a tentação,
Tendo uma aliança, alguém fala assim, ó, fulano é casado. Ou a irmã fala assim, ó, você tá doido? Eu sou casada, meu. E daí? Daí nada, me respeita, cara. Você entende? Então, essas sinalizações, a ceia tem a ver com a sinalização da nossa lealdade, do nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus. A ceia quer dizer, a gente come pão e toma vinho. Jesus diz assim, eu sou o pão, eu sou verdadeiramente comida, eu sou verdadeiramente bebida. Então, significa nutrição espiritual. Quem come Jesus tem vida. Quem bebe Jesus tem vida. Então, se você é do tipo da pessoa que para ficar feliz precisa tomar uma canjibrina, então presta atenção, está faltando sangue aí de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele completa todas as nossas brechas, as nossas faltas, as nossas carências. Porque quem bebe não tem sede, quem bebe Jesus não tem sede. A alegria que nós buscamos na bebida, nas drogas, é falta de Jesus. Você vê uma pessoa que fala assim, eu estou pensando bem, eu não estou querendo muito, eu estou meio em dúvida com a obra de Deus. Você pode correr, porque está faltando oração, está faltando jejum, está faltando Bíblia, está faltando aconselhamento e está faltando principalmente comunhão com Deus. A ceia significa isso, que nós estamos perfeitamente em comunhão com o corpo e em comunhão com Deus. Bom, irmãos, então eu fui até aqui ontem não, domingo passado. E agora eu vou continuar a segunda parte. Vamos ler o texto que nós estamos nos baseando nesses domingos? Vamos lá. Mateus capítulo 26, de 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E aí, já semana passada mesmo eu falei isso, de que está preparada uma festa de casamento para todos nós. E aceitar tomar a ceia aqui, quer dizer que você está aceitando o convite para essa festa. Eu não acredito que ninguém reagiu. Eu vou tentar de novo. Toda vez que você toma a ceia aqui na terra, no tempo da nossa peregrinação, você está dizendo que você aceita o convite da ceia principal que vai ser com ele lá no céu. Então, recusar-se a tomar a ceia, recusar-se a ter comunhão com os irmãos, recusar-se a estar junto com os irmãos, recusar-se a estar junto com Deus, recusar-se a participar da mesa do Senhor, significa o quê? Significa não aceitar o convite para as bodas do Cordeiro. Porque não tem nada a ver. Se aqui você não gosta de estar com os irmãos, como que você vai passar a eternidade com os irmãos? Ou você acha que vai ter um lugarzinho só para você lá? Um apartamento lá, Não, irmão, é você e todos os seus irmãos estarão lá. Jesus falou assim, vou preparar-vos lugar, mas não fala como é que vai ser. Se vai ser duplex, triplex, se vai ter, como é que vai ser, se vai ter alojamento, como é que vai ser. Eu só sei que vai ser bom. E só vai gente boa lá. Gente que não tem inveja de você, gente que não te rouba, gente que não fica de olho na tua mulher. É gente que gosta de estar junto, gosta de comer junto, porque o que nós vamos fazer lá, meu irmão? É estar junto, comer junto e governar junto. Coisa linda. Vamos lá. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, é um atestado
da unidade dos crentes. Então toda vez que você toma ceia, seja na tua casa, com a tua família, seja na tua célula, seja onde for ou aqui, você está dizendo que você tem unidade com aquelas pessoas. Por isso que não pode tomar ceia a pessoa que é ímpia, que não discerne o corpo, não pode tomar ceia. Futuramente eu vou falar sobre esse assunto. O que significa tomar indignamente? O que significa isso, tomar a ceia indignamente? A Bíblia proíbe. A única proibição, ela ordena que nós tomemos a ceia. Ah, pastor, eu indignamente é quando eu estou em pecado. Então, se for esse o critério, estamos lascados. Ninguém vai poder tomar ceia nunca. Porque tem alguém aqui que não pecou? Tem alguém que vai ser cara de pau de levantar a mão e dizer assim que não pecou? Todo mundo peca. Então, não é isso que a Bíblia diz. Quando ela diz assim, tomar indignamente, ela está dizendo que é proibido tomar a Santa Ceia se você não está entendendo isso que eu estou falando, essas coisas que eu estou falando. Se tem alguém aqui que não está entendendo nada do que eu estou falando, então realmente a ceia é barrada para você. Porque tomar sem entender, porque quando você toma, você está dizendo que você é um com teu irmão. E se você é um com teu irmão, meu irmão, se ele está triste, você vai chorar junto. Se ele se alegra, você vai se alegrar junto, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se está faltando arroz no prato dele, você tem a obrigação de pegar um pouco do teu arroz e dar para ele. Porque ele é junto com você, ele é um. Quando você toma a ceia, você está dizendo assim, estou repartindo o meu pão. O pão é Jesus e o pão, todo tipo de pão. Então se você no seu coração você anda entristecido na proposta de ficar com os seus irmãos, então você está tendo um problema seríssimo na estrutura do teu cristianismo. Porque a ceia, e nós vamos tomar a ceia hoje, tomamos semana passada, vamos tomar hoje, e se Deus quiser na semana que vem também. Demonstrando, reforçando a ideia de que nós vivemos em unidade. Olha isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um, não nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O ideal mesmo na ceia não é esse jeito que a gente faz. A gente faz por uma questão de higiene e tal, faz aquele bonitinho, tudo cortadinho. Agora inventaram um negocinho agora com tampinha. Maravilha. Mas na igreja primitiva, ou Jesus inaugurou dessa forma, as pessoas pegavam um pedação de pão mesmo. E elas iam se repartindo, separando, rompendo o pão, dizendo assim, um dava para o outro rompia, dava para o outro, depois pegavam um pão maior e aí ia rompendo. Todos participavam do mesmo pão. Ou seja, todos participam do mesmo pão. Por isso que é muito importante que as famílias cristãs, o pai de família, tome a ceia com seus filhos. Essa é uma outra questão que eu vou falar na terceira. Quando que devemos tomar? Como que devemos tomar? Qual é o modo? Então essa é uma limitação religiosa, de que se toma uma vez por mês. Na verdade, irmãos, na igreja primitiva, todas as reuniões tinham ceia. Tem culto? Por exemplo, de semana tem célula na tua casa. A célula, na célula tomava ceia. A gente meio que substituiu. A igreja em célula, ela deu uma aproximada. Porque a gente toma uma tubaína, né? Come lá um bolo e tal. Mas não é a ceia do Senhor. Aquilo é uma comunhão. Mas já aproxima da ideia. Por isso que a igreja em célula é uma coisa tão confortante. Porque a gente se sente pertencendo. Por isso que é muito importante aquela comidinha no final da célula. Tá certo que tem uns manos que só vai para comer, mas não tem importância não. A gente faz com carinho. Leva lá o bolo, faz o bolo de fubá. Quem gosta muito é a criançada, né? E eles costumam interromper a célula, assim,
que hora vai terminar esse negócio aqui? Fica arrodeando, né? E o apóstolo Paulo dizendo assim, como há somente um, não nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, partir o pão é unidade, é um símbolo de unidade. Bom, Jesus também está fazendo aqui duas afirmações. Primeiro, ele está afirmando que ele me ama. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você é convidado para uma ceia, é sinal que a pessoa que está te convidando te ama. Porque ninguém convida alguém para cear se não gostar da pessoa. Eu na minha casa, nem entra na minha casa se eu não gostar de uma pessoa. Se uma pessoa não gostar, não. Se eu não conhecer uma pessoa, as pessoas batem alguém, aperta a campainha, fala assim, deixa eu entrar aí. Você vai falar assim, demorou. Entrar? Como assim entrar aqui, meu? Tá doido? Se você for aqueles caras meio bravos, assim, entra para ver. Agora, quando é uma pessoa que você ama, você abre a porta para a pessoa, você fica contente, você fala, que bom que você chegou. Quem gosta de receber gente na sua casa? Fala para o teu irmão assim, eu gosto de receber gente na minha casa. Então, já sabe, né? Então, fala para o teu irmão, então, já sabe o que você deve fazer. É sinal que nós somos convidados, nós não somos mais largados. Não somos mais... Sabe aquele filme de Natal? Quem já assistiu aquele filme de Natal? Que está a família bonita lá dentro do... Né, nos Estados Unidos, onde tem neve, e está a família lá comendo aquele monte de coisa gostosa, aí o mendigo passa na rua e fica olhando assim pela janela, triste, porque não tem família, porque não tem comida, porque não tem nada. Então, irmãos, nós não somos mais esse que está do lado de fora. Nós somos agora do lado de dentro. Nós estamos do lado de dentro. E nós convidamos os que estão do lado de fora para que se torne um dos nossos para poder cear na mesa. Lógico que tem que passar por um processo. E o processo é morrer. O processo é morrer para si mesmo. É nascer de novo. Então, Cristo, ele afirma seu amor. Outra coisa... Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação são reservadas para mim. Então eu sou salvo, então com a salvação eu tenho paz. Eu me lembro que na época do Covid, na época da pandemia, eu olhava para o rosto de vocês, irmãos, pensa numa satisfação que eu tinha. Porque eu via como que estava a galera por aí, era um terror. As pessoas simplesmente endoidaram, e tem muita gente até hoje com sequela. Tem gente até hoje doidão. Quem tem visto pessoas agora voltando a usar máscara? Sem precisar, já sabendo que não adianta. E aí, aquele monte de gente apavorado, morrendo de medo de morrer. Desesperado por morrer. Aí eu chegava aqui e via todos vocês assim, adorando o Senhor. Porque nós cremos que nem a morte, nem a vida, nem largura, nem profundidade, nem criatura, nada nos pode separar do amor de Deus. Então para nós o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se você é da pessoa que tem medo da morte, então você precisa conhecer Jesus, que tem vida eterna, que nos oferece vida eterna. Então, qual o benefício da ceia? É que nós confirmamos que a gente vive em paz agora. Que é o seguinte, tem grana? Tá ótimo. Não tem? Tá ótimo. Tem comida? Tá ótimo. Não tem? Tá ótimo. Estão me ofendendo? Estão me humilhando? Tá de bom tamanho. Estão me exaltando, me glorificando? Da hora. A gente sabe que não é para nós, é para Deus. E vive em paz com a esposa, vive em paz com o marido, vive em paz com os filhos, vive em paz com a política. Está lá, aquele monte de coisa acontecendo e vão acabar com a nossa nação, irmão. Deixa eu falar uma coisa, fala para o teu irmão, olha para o teu irmão do lado assim, ninguém vai acabar com a nossa nação. Porque a nossa nação é incorruptível.
A nossa nação é indestrutível. E nós temos um governante que é indestrutível, a saber, o nosso general Jesus de Nazaré. Então para de confiar em político, para de colocar a sua vida na mão de pessoas que não têm nada para oferecer. Então, a ceia mostra que nós temos os benefícios da salvação. E é uma amostra grátis de tudo que vai acontecer no final. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você toma ceia, você está treinando para saber como que você deve se comportar na festa do rei. Não é assim? Tem aqueles filmes, né, que tem a pessoa que é plebeu, que não é da família real, e aí a pessoa vai se casar com uma pessoa, com um príncipe, e aí vem uma pessoa, alguém lá do palácio, e fala assim, olha, é assim, ó, você vai fazer assim, você vai se vestir tal roupa, você vai andar dessa forma, você vai fazer assim, assim, assim. Então, o tempo que nós estamos aqui é nos preparando para a corte, nos preparando para vivermos no palácio. Por isso, viu, menino, menina, solteira, você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você é nobre. E quando nós saímos lá do mundo com aqueles padrões todos zoados, pessoas que não conseguiam manter o zíper da calça fechada, quando nós éramos de lá, nós éramos assim, mas hoje nós somos diferentes. Não somos superiores não, irmãos, a nada. Somos diferentes, nós somos do reino. Então isso aqui papai não gosta, isso aqui meu rei, isso é contra a lei, mas a lei do nosso país permite, então, mas a minha lei ela é superior. Eu obedeço a lei do meu país, mas obedeço uma lei superior. Que se a lei do meu país for contra a lei superior, eu desobedeço a lei do meu país. Em favor da lei do meu Senhor. Ela é superior, eterna. Na ceia nós afirmamos que nós cremos em Cristo, acreditamos nele. Irmãos, fé não é você ter concordar só. Fé é você colocar a sua vida nas mãos de. Fé não é, eu acredito. Não, fé é você ter certeza. E tudo nós fazemos é por fé, viu, querido? Por exemplo, você, na hora que você chegou aqui, você entrou e você olhou para essa cadeira que você está sentado e você sentou-se nela, sim ou não? Por quê? Porque você acreditou que ela ia te suportar. Por exemplo, eu já tive 145 quilos, já quebrei muita cadeira igual essa daí. Porque eu acreditei numa coisa que não tinha base. E muitas vezes a cadeira estava ressecada, né? Porque esse tipo de plástico resseca. Eu sei que só aconteceu comigo, nem mais ninguém aqui. Então, meu irmão, aquelas cadeiras de praia também, aquelas de deitar, já é o destruidor de cadeiras de praia. Ora, se nós confiamos numa mera cadeira de plástico e colocamos a nossa vida, nosso corpo tão valioso, por que nós vivemos desconfiados em nos jogar nos braços do Senhor? E a ceia, ela significa isso, que nós nos jogamos nos braços do Senhor, que a nossa vida está baseada no Senhor, que nós queremos, em tudo que Ele falou, em tudo que Ele prometeu, tudo que Ele falou que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai de você fazer uma grande nação, então começa a tomar decisões pequenas que redundem em decisões grandes que sejam favoráveis à vontade dEle. Porque muitos de nós temos promessas maravilhosas, mas a gente desonra o Senhor nas pequenas coisas. Essa semana eu disse para uma pessoa assim, não peça, pastor, ora por mim, abençoa minha família. Eu falei assim, qual família? Essa família que você está falando aí? Qual das famílias você quer que eu oro? Porque o cara estava pedindo para orar
pela amante dele, para ele ficar com a amante dele. Eu falei assim, não me peça para abençoar um lar que você está desonrando. O que você acha? Uma vez chegaram, né, um casal e falaram assim, pastor, ora por mim. Mas por nós, é um casal que a gente não conhecia? Ora por nós. Por quê? É que a mulher desse cidadão aqui fica perturbando a gente. What? E qual a resposta? O que você acha? Sai da minha frente, né? O que você acha? Você acha que a sua mãe merecia? A sua mãe merecia que seu pai fizesse isso com ela? Irmãos, as pessoas elas procuram a igreja, muitas vezes para ter um grupo para poder ter sociabilidade. E a ceia acaba virando mais uma... A gente canta, a gente dança, a gente ouve a palavra e toma ceia. Pessoas que nem nasceram de novo estão frequentando. Mas frequenta por quê? Porque tem um grupo lá de pessoas que a gente conhece. Ia ser muito difícil ir para um outro lugar onde ninguém me conhece. Aí eu vou ter que fazer amizade tudo de novo. Aqui tem um pessoal que chama a gente para o churrasco. Glória a Deus, aleluia. Estamos juntos, tal. A gente não está sozinho. Então tem um grupo, a gente está junto. Mas isso não é cristianismo, isso é sociabilização. Você pode... Fica só num clube. No que diz respeito, irmãos, a CQL é bem mais barato. Porque CQL é uma igreja cara. E não porque a gente fica pedindo dinheiro aqui, porque a coisa que a gente não faz é pedir dinheiro. Mas pensa num povo que a semana toda está lá, envolvido com milhões de coisas, e tudo, né? Vai condução, vai comida, vai tudo. Então fica sócio de um clube você vai lá, tem um monte de amigo, ninguém vai ficar pegando no teu pé. Agora a igreja não, a igreja é o exército do Senhor, de remidos, de pessoas que descobriram o valor do Senhor. E por isso amam participar da mesa do Senhor. Confiam no Senhor. São pessoas que confiam, que precisam de Deus. Então, se você está nessa condição aqui, eu vim aqui porque tem umas meninas bonitas. Tem mesmo, viu? Tem uns homens, uns meninos bonitos também. Por que eles são bonitos? Porque eles não fumam, não bebem, não se prostituem, não falam palavrão, não é comido de bicho. Fala para o teu irmão assim, você é lindo, linda, porque você foi limpo pelo sangue de Jesus, representado na Santa Ceia. Bom, irmãos, terminando. Como que Cristo é representado na ceia? Então nós vamos aqui, uma parte mais didática, né? Existem 3 formas que os cristãos, ditos cristãos, enxergam. Então, tem a forma católica romana, como eles enxergam a Santa Ceia, ou a Eucaristia. Eles crêem na transubstanciação. Parece palavrão, né? É um palavrão mesmo, é grande. Transubstanciação. Parece nome de cidade de vampiro, né? Transilvânia. Transubstanciação, quer dizer isso. Eles acreditam, irmão, que na hora da ceia, na hora que o padre levanta o cálice com o vinho, naquele momento o vinho se transforma no sangue de Jesus. Por isso que é transubstanciação. A substância que era vinho agora se transforma em sangue. E o pão, ou a hóstia no caso, que é um pão sem fermento, se transforma na carne de Jesus. E onde que eles se basearam? Eles se basearam no texto que Jesus, nesse mesmo texto. Quem comer da minha carne. E eles entenderam literalmente
Esse é um grande perigo da hermenêutica, da interpretação bíblica. É você entender literalmente aquilo que é para você entender simbolicamente, ou você entender simbolicamente aquilo que é para se entender literalmente. Então, eles entendem que se transforma. Então, irmãos, de cara, um teste químico já provaria que eles estão enganados. Se você pegar um vinho, no momento da missa, da ceia católica, e você colocar no microscópio, o que você vai ver lá? Vinho. Então não se transforma em sangue. Então por que Jesus fala que quem comer a carne dele, se a ideia dele era que as pessoas se alimentassem das ideias dele, ele poderia ter falado assim: quem se alimentar das minhas filosofias, ou quem se alimentar da minha doutrina, ou quem se alimentar da minha verdade, tem vida em si mesmo. Mas não, ele fala, se alimentar da minha carne, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Por que ele diz isso? Então, irmãos, aí semana passada eu trouxe um insight para os irmãos. Lógico que depois eu vou falar por como que nós acreditamos, né? Nós acreditamos a ceia como um ato simbólico. Mas existe sim uma realidade física envolvida nisso também. O que acontece? Quando nós tomamos a ceia, nós estamos nos apropriando pela fé daquilo que representa o corpo e o sangue de Jesus. E para que homem isso está sendo alimento? E para que homem isso está sendo bebida? Para o homem eterno. Para aquele que vai continuar. Então, está muito profundo, está muito complicado. Eu cheguei a falar alguma coisa semana passada. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive há muitos anos. Minha família tinha supermercado. E eu cuidava do açougue. E tinha época do ano em que, no inverno principalmente, que no Brasil o pasto fica bem baixo. E os animais são engordados através de ração. E no Brasil, a principal ração que dão para boi é capim picado e milho. Vai dependendo do resultado que a pessoa quer. E algumas vezes, quando eu estava desossando a carne que chegava, ela chegava do frigorífico, que é chamada de resfriada, né? Que o animal morre e entra numa câmara bem fria, não congela, mas ela é para dar aquele choque de frio, para dar uma travada no processo de putrefação. Então ele vai para o açougue, ia para o açougue dessa forma. E muitas vezes eu estava desossando a carne e eu sentia cheiro de pamonha, de curau. Coisa mais cheirosa assim. Era um cheiro mesmo de milho. Porque nós somos aquilo que nós comemos. O nosso ser espiritual, aquele glorificado, aquele que vai passar pelas paredes, aquele que não vai ter limitação, vai voar. Esse ser espiritual, e é um ser físico também, ele tem um alimento hoje, que é o pão e o vinho. Então, nós somos alimentados, nosso homem interior, ele é alimentado. Por isso que Jesus ordenou que nós tomássemos. Não é bom ficar sem tomar, porque nós podemos morrer. A Bíblia diz, muitos estão mortos, muitos estão até mortos. E ele está falando de coisa espiritual. O homem espiritual está morrendo. Então, presta atenção, irmão. Quando você começa a falar assim, é menos, mas não precisa ser tanto assim. Um pouco para menos, um pouco para menos, um pouco para menos, significa que o seu ser espiritual está morrendo. Isso é sinal de falta de comunhão com Deus e falta de comunhão com os irmãos. Então os católicos, eles entenderam errado.
Eles acham que... Ah, e outra coisa séria, na hora da missa, é a hora que Jesus é assassinado novamente. Então isso acontece todo domingo, toda vez que tem uma missa, que chama-se um ato cruento, acontece novamente. Então é como se a igreja estivesse matando Jesus novamente, e matando novamente, matando novamente. E aí só na Páscoa que tem a festa da ressurreição. Então, uma vez por ano. Então, e eles se basearam nisso. Isso é meu corpo. Isso também é um entendimento errado. Porque Jesus ele também falou assim, eu sou a videira. Isso chama-se figura de linguagem. Eu sou a videira, a verdadeira. Meu pai é o agricultor. Onde que Deus é agricultor, irmão? Onde que você já viu Deus com uma enxada num terreno, capinando? Não, irmãos. Quando ele fala que Deus é agricultor, é aquele que é o dono de todas as terras, é aquele que promove todo o crescimento de todas as plantas e de todos os seres que tem no mundo. Ele não é só agricultor, ele é chamado de o pastor. Também tem na Bíblia, isso é, eu sou a videira verdadeira, João 15:1. A Bíblia diz, Jesus diz a respeito, eu sou a porta. Metonímia, metáfora. É uma forma figurada de dizer, o que ele está dizendo assim, eu sou a porta? Ele não está dizendo que ele é um objeto quadrado de madeira com uma maçaneta. Ele está dizendo assim, que ele é o acesso. Ele é o acesso. Não existe outro acesso ao Pai se não for por essa porta. Ele é a nossa porta. Porque nós somos seres, irmãos, físicos, e a nossa mente funciona baseada em coisas que nós temos referência. Nós precisamos para Deus se comunicar conosco, Ele precisa usar referências físicas. Jesus ele faz isso o tempo todo. A árvore que não dá fruto, seca, se corta. Ele falava esse tipo de coisa. Eu sou o bom pastor ama as ovelhas, dá vida por elas. Né? Ele fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus ele pega o pão, ele fala assim, isso é o meu corpo. Olha só, irmão, presta atenção. Ele pega o pão e faz assim, e tendo partido, disse, isso é meu corpo, partido por vós. O que ele estava dizendo? Você está vendo? Da mesma forma que eu estou partindo desse pão, aconteceu, vocês vão fazer isso comigo. Vocês vão me arrebentar. Vocês vão me machucar. Como? Mastiga. Então, na hora que você estiver mastigando, você lembra que não, eu fui moído pelas vossas transgressões. Você entende que tudo que ele faz é mostrando, tá vendo? É assim. É isso que, quando você... vocês estão comendo? Então, estão ficando forte, né? Então, se você comer minha palavra, se você me comer, você vai ser forte. Mas ele está dizendo, os católicos acreditam que se transforma mesmo. Por isso que tem... Quem já foi ensinado assim? Não pode pegar o pão. Tem um monte de coisa que não pode fazer com pão, né, no Brasil. Não pode enfiar a faca no pão, né? Quem já foi ensinado pela avó, pela mãe assim, não faz isso, menino. Enfiar a faca no pão. Quem mais? Fala uma aí, fala uma boa aí. Não pode jogar no lixo. Tem que beijar antes de jogar no lixo. Se tiver mofado, como é que faz? Beijar um negócio mofado? Por quê? Por quê? Porque eles acreditam que o pão é corpo de Jesus. E Jesus vai jogar no lixo sem beijar? Joga no lixo, mas beija antes, né? Só se for o Judas, né, que faz isso. Então, queridos, tem gente que é cismado, por exemplo, vê um irmão beijar, fala assim, Judas também beijou Jesus. E eu sou Judas, então? Eu tenho a ver com isso daí, com Judas? Você está louco? Então, quando Jesus diz assim,
Esse é o cálice, isso Lucas 22, 20. Esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele está dizendo que o que ele está fazendo é um novo pacto. É um pacto diferente do que tinha sido feito. Vamos ler aqui João. Queria que os irmãos colocassem lá João. Perdão. Não é o João, é Hebreus 9, 24 a 28. Pois Cristo entrou nos céus, não porém para se oferecer repetidas vezes. Olha, irmãos, só lembrar uma coisa, que Deus é o Senhor da história. E para que ninguém tivesse dúvida que não precisa ficar repetindo toda hora o assassinato de Jesus. A ceia é para nós lembrarmos da morte dele. Não é para nós produzirmos a morte, nem para nós praticarmos canibalismo e nem que come sangue é hematofagia. Hematofagia. Ele está falando de um ato simbólico espiritual. E ele já previu isso, que isso, o pessoal ia querer pegar isso e ia querer ficar repetindo. Olha o que ele fala. Pois Cristo entrou nos céus, não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer fala para o teu irmão assim, o homem só morre uma vez. E depois disso vem o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Quantas vezes que Jesus é oferecido o sacrifício? Quando foi isso? Uma vez lá há 2000 e poucos anos atrás. Para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardavam, aos que o aguardam. E quando ele terminou em João 19:30, antes dele dar o último suspiro, ele fala, está consumado. Ou seja, terminei minha obra, não preciso ficar morrendo toda semana. Aí a nossa parte, pastor, a nossa parte é lembrarmos todo o tempo. A nossa parte é com a família, marido, esposa, filhos, na casa, tomar a ceia. A nossa parte é você com seus discípulos, você com o seu líder, com o seu presbítero, com o seu pastor, toma a ceia. Você juntamente com os irmãos da sua congregação, do seu ministério, toma a ceia. Toma a ceia. Lembra da morte de Jesus. É um momento sério, é um momento feliz, lógico, porque nós estamos ensaiando a nossa festa com Deus, mas também é um momento de lembrarmos que se nós temos vida eterna, porque um alto preço foi pago. Amém? Existe uma outra ideia, uma outra visão sobre a ceia, que ela é intermediária entre a nossa e os católicos, que é a visão luterana. Ela chama-se consubstanciação. Consubstanciação. Eu tinha uma expressão em latina, eu não marquei aqui da transubstância. Ex opere operato, que é que na hora que faz a ceia se transforma, mas não é isso que a Bíblia diz. E a posição luterana é a consubstanciação. Eles dizem o seguinte, que na hora que o pastor, o sacerdote está fazendo a ceia, os luteranos acreditam dessa forma. O pão e o vinho não se transformam em carne e sangue. Mas, por causa do pão e do vinho, Jesus se apresenta. Então é como se o pão e o vinho, aqueles dois elementos, eles tivessem o poder de atrair a presença de Jesus. Qual o problema disso, irmão? O problema é que a Bíblia não diz
que só quando o pão e o vinho está aparecendo que aparece Jesus. A Bíblia diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Sem vinho, sem vinho. Sem pão, sem pão. Ele vai estar sempre. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, vão, preguem o evangelho a toda criatura. Quem querer e for batizado será salvo. Quem não quer, condenado. Simples. Outro engano. Mas por quê? Porque Lutero, ele era o quê? Era um monge romanista. Longe de mim falar mal do nosso irmão Lutero. Por quê? Porque, depois de 1.200 anos de trevas, concorda que ele já fez muito por nós? Foi um tremendo homem usado por Deus. Restaurou a autoridade da Bíblia, voltou para as bases corretas do que é salvação. Mas nesse sentido do batismo e tanto do batismo como da ceia, ele não deu tempo para chegar até nas conclusões corretas. Então, assim que os luteranos acreditam. Pastor, luterano está errado. Irmão, é uma bênção, mas algumas igrejas luteranas você vai chegar. Eu espero que não dê problema colocar isso no YouTube, mas fazer o quê? Tem que ensinar minha igreja. Algumas igrejas luteranas você vai chegar, vai ter lá uma estátua de um irmão mortinho. E o que é o texto que nós lemos aqui? Ao homem foi dado morrer uma só vez. Deixa eu falar uma coisa. Não converse com gente que morreu. Isso chama-se necromancia. Pode ser o cara ser chamado de santo, de o que for. Morreu, não ressuscitou, está morto, não se pode conversar. E aí, para poder conversar com algumas pessoas, ele fala, fulana, eu acho que ressuscitou. Não ressuscitou porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia, então não ressuscitou, irmão. Desculpa. E se a pessoa ressuscitou e depois morreu de novo, você não pode conversar porque ela está morta. Agora, se a pessoa ressuscitar e está na sua frente, você pode conversar com ela, porque ela está viva. Simples assim. Então você que tem mania de chega no caixão, fica falando com a pessoa, fulano de tal. Beleza, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então agora você já não é ignorante. Não se fala com morto. Pastor, mas qual o problema de falar com o problema de falar com morto? Que você está cometendo uma coisa chamada necromancia. Isso é proibido na Bíblia. Mas proibido por quê? Porque não pode? Não, porque simplesmente o morto não pode te ouvir. Se você está falando com alguém, desobedecendo a Deus, você está acionando o mundo espiritual. E o mundo espiritual nessa área de gente morta é uma coisa séria. Porque aqueles demônios que atuavam na vida daquela pessoa para atormentá-lo, para desviá-lo, eles vão ouvir. E aí você muitas vezes começa a sonhar, começa a ter atormentação durante a noite, ver vultos por causa disso. É um grande erro, irmãos. As pessoas santas adoravam o Senhor, eram pessoas boas, faziam bem, ajudavam os pobres, ajudavam isso aqui, aí morre. Aí transformava essas pessoas que já eram santos, mas transformava a pessoa em alguém que você pudesse falar com ela. Então você pede para fulano de tal, meu santo padroeiro é fulano. Irmãos, isso é pessoa morta. Isso é proibido na Bíblia. Mas por quê? Porque eles acreditam nisso? Então, porque eles abandonaram a Bíblia como regra de prática e fé. Eu não vou aqui falar todos os textos, irmão, mas só esse texto já basta. Ao homem foi dado morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Ah, mas eu gosto muito de conversar com a minha mãe que morreu. Então, você está fazendo errado. Sua mãe não está lá. Mesmo porque, meu irmão, seria muita judiação, né? A pessoa passa um perreio lascado aqui a vida toda, aguentando você. Aí ela finalmente descansa na vida. Aí você vai lá, querer atormentar a mãe. Graças a Deus que não tem esse negócio de poder falar com o morto. Eu mesmo não ia gostar. Imagina eu lá. Passei a vida toda lutando, tal, de repente estou lá com o Senhor, no seio de Abraão. Aí aparece lá o Celhão. Pastor, resolve esse negócio para mim, que vai interceder por mim.
Dá licença, Celhão, pelo amor de Deus. Cada um com seus problemas, meu. Faz o seu aí. Entendeu? Então, nada a ver. Aliás, irmão, já vou falando assim, se algum dia eu vou morrer, lógico. Se eu morrer antes de você, provavelmente eu vou morrer, porque aqui só tem jovem, né? Em nome de Jesus, não cometa esse pecado que eu venho puxar o teu... Desfalando tudo que eu falei, né? Não ore para eu ressuscitar, pelo amor de Deus. É a vontade de Deus que está sendo feita, eu estou lá. Imagina, você está lá subindo, de repente alguém puxa. Já falei para minha esposa, falei assim, não vem com isso, porque Deus ouve a oração de esposa, meu. O pastor ouviu, Deus ouviu a oração da pastora Cláudia, graças a Deus, né? Para nós, né? Então, assim, o luterano acredita. E nós, que nós cremos? Nós cremos naquilo que eu já falei. Nós cremos na ceia como símbolo. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo, que é a palavra, que é Ele, a presença dEle. E o vinho representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Olha que John Calvino, que foi um dos grandes reformadores, que estabeleceu as doutrinas que hoje nós ensinamos, ele escreve o seguinte, a respeito desse assunto. Confesso naturalmente que a fração do pão é um símbolo, não a própria coisa. Mas isso posto, concluiremos corretamente que pela exibição do símbolo, no entanto, a própria coisa é exibida. Pois a menos que haja alguém de querer chamar Deus de enganador, nunca ouso dizer ser por ele proposto um símbolo vazio. E aos pios, esta regra é absolutamente de suster-se, que vezes quantas veem os símbolos instituídos pelo Senhor, aí cogitem e se persuadam por certo estar presente a verdade da coisa representada. Pois a que propósito a mão te estenda o Senhor, o símbolo do seu corpo, senão que mais certo se faça na sua verdadeira participação. Ele está dizendo assim, ele está dizendo aqui com isso, ele está dizendo, traduzindo o que ele está dizendo, que apesar de o corpo de Jesus, a carne e o sangue não se apresentar naquele momento da ceia, Deus não ia inventar um símbolo vazio, então realmente há um fortalecimento da nossa noção de presença dele. Entendeu? Não como os luteranos que acreditam que o pão e o vinho traga a presença dele. Mas o pão e o vinho, para nós, reforça a nossa noção que ele está conosco. E que nós somos da família de Deus. E que nós temos a salvação e todos os benefícios da salvação em Cristo que o sangue nos proporciona, que o sangue e a carne dele nos proporciona. Amém? Então, como que Cristo se apresenta? Certamente, a ideia da presença dele é reforçada. Pastor, e eu preciso mesmo de ter reforçado essa ideia? Precisa, querido. Eu vou dar um exemplo aqui que você não vai poder contestar. Quantos aqui, em nome de Jesus, seja sincero, perceberam que no dia que tem um grupo aqui dentro da nossa igreja fazendo encontro com Deus naquele dia, naquela semana, aquele sábado e domingo, quantos já perceberam que o culto tem uma atmosfera diferente? Por quê? Porque um grupo, sei lá, de 100 pessoas, incluindo encontristas e encontreiros e obreiros, um grupo de mais ou menos 100 pessoas, dentro de uma multidão de sei quantos, passou 1 dia e meio buscando a face do Senhor. Aqui. E aí na hora que a gente vai fazer a festa de adoração, é uma alegria, é uma impressão muito forte da presença dele. Pastor, mas ele já não estava antes? Estava, mas o problema não é Deus. O problema somos nós. A ceia é para fazer isso, é para você ter um encontro com Deus. Rapidinho, de alguns minutos, mas é o momento que você fala assim, uau,
é para nós voltarmos, sintonizarmos, colocarmos o nosso trem no trilho novamente. Aquele trem que muitas vezes está descarrilhando. A coisa é tão forte que no meio evangélico se tornou costume as pessoas religiosas darem preferência para os cultos que tem Santa Ceia. Como eu falei semana passada, que também é um absurdo, porque a vida cristã é uma vida diária, não é só uma vez por mês você vai na igreja. Imagina se Deus resolve te salvar uma vez por mês, se resolve alimentar uma vez por vez, resolve livrar você dos assaltantes, dos perigos uma vez por mês só. Imagina Deus fornecendo ar para você respirar uma vez por mês só. Hein? Imagina Deus te dando energia cerebral para pensar uma vez por mês. Não, irmãos, é todo dia, todo momento. E se nós precisamos de Deus todo minuto, nós deveríamos estar tomando ceia todos os dias. Eu já estou dando a dica da semana que vem. Então, irmãos, mas já vou estar liberando. Se você é um pai de família, uma mãe de família, e você quer fazer um momento com a tua família, fortalecendo os laços entre vocês, você tem toda a liberdade. Logicamente que dentro das bases corretas. Antes de fazer esse ato, você tem que explicar. Não precisa trazer esse estudo completo que não estou estudando, mas pelo menos o básico. Criança pequenininha não pode tomar ceia. Por quê? Porque tem que crer. Faz parte do ato de tomar ceia, discernir o corpo. Discernir quer dizer entender. Quem não discerne o corpo não pode tomar a ceia. Aliás, é a única coisa que impede. Semana que vem nós vamos dizer como devemos tomar a ceia, que forma que devemos tomar a ceia, quem pode tomar a ceia, o que é tomar a ceia indignamente. Amém?